Então vamos começar a nossa primeira reunião aqui da turma de março de 2026 da Mentoria Cristã. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano, eu vou me apresentar melhor daqui a pouquinho, mas a gente vai falar sobre a Mentoria Cristã, mas vamos falar sobre a Bíblia, tá? O nosso objetivo aqui é sempre falar sobre a Bíblia. Nosso foco é transmitir a Bíblia para as pessoas, é ajudar as pessoas a compreenderem a Bíblia. Então, a gente sempre aproveita as nossas oportunidades para falar sobre a Bíblia, tá? E na verdade, assim, isso é o principal para nós. E se a gente não conseguir falar sobre a Bíblia, eu entendo, né, pelo menos que a gente está falhando, né, como mestres, né, que nós somos aqui. Então, entendo que temos que sim aproveitar nossas oportunidades para falar sobre a Bíblia, né? Deixa eu só ver se o YouTube vai conectar e aí a gente já começa, tá, gente? Fábio, tudo bem, meu irmão? Saudade, né? Bom, eu consegui começar lá no YouTube também, mas vai ficar um pouquinho diferente, porque no YouTube eu não vou conseguir transmitir os slides junto com o vídeo, tá? Só aqui no Instagram. Mas não tem problema, tá? É importante que vocês estão aqui. A gente está gravando a transmissão no Instagram, que aí tem os slides, tudo direitinho, vocês vão poder acompanhar, tá? Antes da gente começar, eu queria fazer uma oração. Não podemos fazer nada sem a ajuda de Deus, né? Então, eu convido vocês a me acompanharem na oração, para a gente ter um momento aqui de comunhão com Deus, um momento de aprendizado, que o Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas. Que esse é o nosso propósito de estar aqui hoje, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana que iniciamos na tua presença. Agradecemos pelo trabalho, agradecemos pela oportunidade de viver, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, tem nos provido dos recursos que são necessários para caminharmos. Por isso somos gratos. Pedimos a tua ajuda agora, Senhor, que o teu Espírito venha sobre nós, cada um que está aqui ouvindo agora essa transmissão, aqueles que assistirão a gravação, o Senhor possa abençoar igualmente. Possamos ter, Senhor, nossa mente, nosso coração vulnerável à tua palavra, possamos ser trabalhados pelo Senhor e assim crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Que a glória seja toda tua, Senhor, que a honra seja sua, que nada que seja feito aqui seja para engrandecer ninguém, a não ser o Senhor. É o que nós te pedimos, certo? Que o Senhor fará isso por nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Então tá. Então assim, ó, como é que vai funcionar essa nossa reunião de hoje aqui? Eu vou mostrando aqui o conteúdo para vocês vão conseguir acompanhar aí os slides que estão acima da câmera aqui e a gente vai falando. Mas o muito importante para mim aqui é que vocês interajam, que vocês comentem, porque eu vou fazer muitas perguntas. E vocês vão entender o porquê das perguntas, tá? Não só é um método de pedagogia muito bom, mas é o exemplo que Jesus deu. Né? Então a gente gosta de seguir o exemplo do nosso mestre. Né? Jesus fazia perguntas e eu vou fazer perguntas aqui também, tá bom? E essas perguntas são para a gente pensar a respeito delas. Não é para expor ninguém aqui, obviamente, tá bom? A gente gosta de fazer perguntas para que a gente pense a respeito daquilo que a gente está ouvindo, para não ser só um monólogo aqui. E se vocês se sentirem à vontade, respondam as perguntas, tá bom? Eu acho que faz muita diferença quando vocês respondem, porque a gente interage e não fica só eu falando. Tá bom, meus irmãos? Pode ser assim? Rodrigo, meu irmão, paz, Deus abençoe. Vamos lá. Eu vou começar fazendo uma apresentação muito breve aqui do que é o nosso projeto, Mentoria Cristã. Tem gente que já participou da mentoria, tem gente que já participou várias vezes, na verdade, mas tem gente que não conhece, né? Então, para dar a oportunidade de todos conhecerem, eu vou falar rapidamente aqui o que é a Mentoria Cristã, tá? Então, quem nós somos? Nós somos uma iniciativa voluntária. A gente já está aqui nesse projeto há 6 anos. A gente começou um pouquinho antes da pandemia. Foi uma iniciativa que a gente entende que foi guiada por Deus, conduzida por Deus, criada por Deus, para que a gente pudesse, de alguma forma, ajudar os nossos irmãos a crescerem na fé. A gente tem um objetivo, que é cumprir a grande comissão, a missão que Jesus deu para mim e para você. E parte dessa missão está aqui na tela. Tá? Talvez vocês já tenham visto Jesus dizendo, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso está lá em Mateus 28:19, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. O nosso tema hoje é fazer discípulos, tá bom? Mas só voltando para a apresentação aqui. É uma iniciativa voluntária, tá? Não tem ninguém aqui remunerado. Tudo que a gente faz é gratuito, é de... como é que eu posso dizer assim? É de livre e espontânea vontade, ninguém está aqui por obrigação. Todos os mentores aqui são voluntários, eu inclusive. Tá? A gente não cobra nada para fazer o que a gente faz. A gente nunca cobrou e, se Deus quiser, nunca cobraremos. Tá? A gente vai continuar, enquanto for possível, manter esse projeto no ar sem cobrar nada de ninguém. A gente não vai cobrar, porque a gente entende que, se recebemos de graça, nós temos que dar de graça, e a gente não faz nada aqui para fins materiais, tá bom? Como eu já falei, não temos fins lucrativos, e essa é uma iniciativa interdenominacional. Eu faço parte de uma igreja, os outros mentores, cada um faz parte de uma igreja diferente, mas aqui no nosso projeto a gente não traz a bandeira de nenhuma igreja, tá bom? Vocês vão ver a gente falando sobre a Bíblia de forma isenta, de forma neutra, tá? Isso não quer dizer que a gente abandona a doutrina de forma alguma, tá? Vocês vão ver como a gente leva a Bíblia a sério aqui, mas a gente não traz aqui Bíblia com gosto de Assembleia de Deus, ou Bíblia com gosto de Batista, com gosto de Presbiteriana, ou qualquer outra igreja. Escolha aí uma igreja. Não tem isso aqui, tá? Você não vai ver a gente falando de igreja nenhuma aqui.
A gente não gosta nem de entrar nesse assunto para não gerar debates aqui que são improdutivos, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Todos nós fomos comprados pelo mesmo sangue, pelo mesmo preço, pelo mesmo Senhor e somos dele. Importa para nós é isso. O resto é o resto, tá bom? Até aqui tranquilo, irmãos? Podemos seguir assim? O que a gente faz aqui na mentoria, tá bom? A gente caminha junto. Por quê? Porque Jesus mandou a gente caminhar junto. Jesus nunca mandou ninguém sozinho para lugar nenhum. Não sei se vocês já repararam isso. Quando Jesus mandou os discípulos, mandou eles de 2 em 2. E aqui a gente caminha junto, tá? Esse é o nosso propósito de estar aqui hoje. E a gente vai começar uma jornada aqui que vai durar mais ou menos 4 meses. Então vocês vão ter 4 meses de mentoria totalmente gratuita e totalmente bíblica, tá? Todos temos o mesmo propósito aqui. Nosso propósito aqui é conhecer mais o nosso Senhor, nos aproximarmos dele, termos um relacionamento mais íntimo com ele. Tá? E, obviamente, como eu acabei de falar, cumprir a missão que ele nos deu. Jesus nos ordenou, ele não deu uma sugestão para você e para mim, ele deu uma ordem. Ele disse, vão, preguem o evangelho a toda criatura e façam discípulos. Essa é uma ordem. Tá? E a gente vai falar sobre isso com mais profundidade hoje. Tá? Como eu falei, a gente oferece para vocês ensino bíblico e acompanhamento. Tá? A gente não gosta de ficar falando isso, né? Até para não exaltar ninguém aqui, eu já falei sobre a nossa proposta aqui, que não é engrandecer ninguém, mas eu tenho formação em teologia, eu tenho pós-graduação em teologia, a gente já está aqui há muito tempo fazendo esse trabalho, então ensino bíblico vocês vão ter um ensino bíblico de qualidade, tem esse montão de livros ali atrás, não é por acaso. A gente estuda mesmo para poder oferecer para vocês o melhor. E vocês que vão participar da nossa mentoria, vocês vão ver a qualidade daquilo que a gente oferece. Tá? Se Deus quiser, vocês vão poder participar e vão poder observar isso que a gente está falando, tá? E tudo de graça, tá? Não cobramos nada de ninguém. O Alan está falando ali sobre a volta de Jesus, nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Então se alguém tem interesse por esse assunto, fica aqui. Eu acho que faz muito sentido. É o que o Alan está falando ali. Apesar de a gente não querer colocar datas ali, mas o fato de Jesus estar voltando para nós é bastante notório, né? Como é que funcionam as nossas aulas ao vivo? A gente tem essas aulas aqui, que serão às segundas-feiras. Nós teremos 3. Hoje é a primeira, teremos mais 2 aulas às segundas-feiras. E aí depois a gente começa a parte de acompanhamento, de mentoria. Eu vou explicar isso melhor, tá bom? Para essas 3 primeiras reuniões, você não precisa fazer nenhuma inscrição, é só se conectar aqui e participar, tá bom? Depois que passar essas 3 semanas, a gente vai abrir um processo de inscrição. Para esse processo de inscrição também não tem nenhum custo, tá? Não se preocupe que não tem pegadinha aqui. A gente vai abrir um processo de inscrição para a parte de mentoria, onde você vai conversar comigo, eu vou conversar com você. E eu não consigo fazer isso para centenas de pessoas. Então a gente tem uma quantidade bem limitada de vagas e por causa das vagas limitadas, a gente abre um processo de inscrições. Quem se inscrever primeiro consegue uma vaga, tá? E aí depois que você se inscrever, você vai ter acesso nessa área de membros aqui, tá? Onde a gente tem várias aulas sobre vários temas. A gente tem mais de 120 aulas lá, que você vai ter acesso totalmente gratuito, livre, você vai poder assistir quantas vezes você quiser. São aulas sobre temas bíblicos que fazem parte do processo de mentoria, tá bom? Mas isso é depois dessas 3 primeiras semanas. Agora, nesse começo, é só as aulas aqui ao vivo, pelo Instagram e pelo YouTube. Tá? Hoje o YouTube está com uma restrição aqui, o pessoal não está vendo os slides lá, mas a temática aqui não precisa dos slides. Tá? Quem quiser vir para o Instagram para ver os slides também, pode vir, tá? Mas quem quiser ficar no YouTube também fica à vontade. Tá? Tem gente que prefere o YouTube porque a tela é maior e tudo mais, tá bom? Então é assim que funciona, tá? A nossa mentoria. A gente vai começar com essas 3 semanas aqui, de forma livre, aberta para todo mundo. Temas bíblicos, temas que são importantes para a nossa caminhada. E aí depois dessas 3 primeiras semanas a gente fecha a mentoria. E aí as reuniões são para esse grupo fechado que se inscreveu. E aí nessas reuniões a gente também vai falar sobre a Bíblia, obviamente. E a gente vai conversar. Você vai falar comigo, eu vou falar com você vai conversar com seus mentores. Eles vão conversar com você. E você vai conversar com outras pessoas que também estão participando. Lembra que eu acabei de mostrar, vou até voltar aqui, né? Nós caminhamos juntos. Isso é uma jornada onde várias pessoas caminham juntas rumo a um objetivo. E eu sempre digo que mentoria é muito mais do que curso, tá? Por quê? Mentoria pressupõe que eu e você vamos caminhar juntos. Então a gente precisa estar junto o tempo todo. E você vai ter outras pessoas junto com você. E você tem sempre a opção, né, de caminhar junto com alguém ou caminhar sozinho. Eu sempre digo, caminhar sozinho é muito mais difícil. Não sei se alguém aqui já tentou fazer trilha sozinho. Fazer trilha sozinho é muito mais difícil. É melhor você ir com um guia e com outras pessoas que vão te ajudar ali quando você tropeçar, quando você estiver mais fraco, alguém vai te dar a mão. E é isso que a gente faz aqui, tá bom? Então, por fim, aqui só mostrando aqui a nossa agenda, nosso calendário. Essa aqui é uma fotinha de uma das nossas reuniões, tá? Dos sábados. Essas reuniões que são fechadas, tá? A gente faz através do aplicativo Zoom. Então, sempre tem bastante gente. A gente começa essas reuniões no dia 21 de março. E essas reuniões que são fechadas são às 7 horas da manhã. São aos sábados às 7 da manhã, tá bom? Por que a gente faz aos sábados? Porque é um horário que é bom para todo mundo, para a maioria das pessoas pelo menos, tá bom? Eu sei que algumas pessoas trabalham aos sábados, mas 7 horas da manhã costuma ser um horário onde as pessoas conseguem participar. É difícil acordar cedo no sábado? Eu sei. Eu também tenho que acordar aos sábados às 7 da manhã para dar aula para vocês. Mas a gente está aqui com boa vontade. E assim, depois de um tempo você se acostuma e você vai ver como é bom fazer isso aos sábados pela manhã, porque durante a manhã você está com a mente mais limpa, o seu dia não está agitado ainda, então é muito melhor para você poder focar no seu processo de crescimento, tá? E aí, então, a partir do dia 21 são mais 12 semanas, tá bom?
A gente começa com essas 3 semanas iniciais, depois mais 12 que são reuniões fechadas, tá? E aí, quais são os pré-requisitos? Só tem 2, tá? O primeiro é que tem que ser maior de 18 anos. A gente não abre oportunidade para pessoas menores de 18 anos por uma questão de segurança, tá? A gente não quer expor uma pessoa menor de idade ao comentário de alguém. A gente não tem como controlar o que as pessoas falam numa reunião desse tamanho aqui, né? Não dá para controlar, então, para a gente evitar expor uma criança a um assunto que talvez não seja apropriado para ela, a gente não permite menores de 18 anos, tá? E, além disso, você precisa estar comprometido. Como eu falei, a gente tem poucas vagas. E essas vagas, elas têm custo, tá, irmão? Não é porque a gente não cobra nada de vocês que não existe custo. Existe custo. A gente tem que custear os aplicativos, as plataformas, a hospedagem do conteúdo e outras coisas mais que custam dinheiro. Então, essas vagas que a gente oferece, elas nos custam alguma coisa. Então, a gente quer otimizar esses recursos que são escassos. Então, a gente pede para vocês participar das primeiras reuniões que são abertas para você ver como funciona. Se você entender que é para você, que vai te ajudar e que você realmente quer participar, aí a gente vai ter o maior prazer em te oferecer uma vaga gratuita. Tá? Mas é importante que você tenha essa consciência de que os recursos aqui são escassos e a gente dá muito valor a eles. Tá bom? E é isso, tá? Em resumo, então, a gente tem aulas ao vivo, através aqui do Instagram e do YouTube também, toda segunda-feira, às 8 da noite. Não precisa se inscrever. Depois, a gente vai ter as reuniões aos sábados, às 7 da manhã. E para essa parte aqui, as vagas são limitadas. E aí sim precisa se inscrever, mas o tempo todo é tudo gratuito. Tudo bem, irmãos? Essa introdução aqui só para vocês entenderem. Eu vou falar sobre isso mais para frente, tá? No final aqui da nossa primeira etapa de aulas. Eu vou voltar nesse assunto, explicar novamente. Mas para quem está aqui, tá claro? Expliquei direitinho? Vocês conseguiram entender como é que funciona? Querem fazer alguma pergunta antes de a gente entrar no conteúdo bíblico da nossa aula de hoje? Fiquem à vontade para perguntar. Vou dar um tempinho para vocês escreverem alguma coisa caso queiram, tá? Pessoal que está no YouTube, se quiser fazer alguma pergunta também, fiquem à vontade, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui a tela dos slides no YouTube. Acho que aqui deu certo. Ó. Ficou um pouquinho em cima da câmera aqui, mas não tem problema. Melhor do que não enxergar nada, né? Maravilha. Vamos lá, meus irmãos, então. Vamos para o nosso conteúdo bíblico, que é o que importa aqui. A gente começou lá atrás com uma imagem que tinha 3 pessoas caminhando juntas num deserto. Eu vou voltar lá no início só para vocês refrescarem a memória aqui. Ó. E a gente está dizendo assim, vão e façam discípulos. Essa frase não é uma frase minha, é uma frase do nosso Senhor. Rikua. Não sei se pronuncia isso. Tem algum tipo de certificado? Não tem. Tá? Por quê? Porque isso não é um curso. Tá bom? A gente tem uma carga horária grande e tudo mais. É conteúdo bíblico, com base teológica, mas não tem certificado porque a gente aqui não oferece um curso. Tá bom? É um processo de acompanhamento, de mentoria. Então é um pouquinho diferente do que você está acostumado a ver, talvez, aí no mundo aí de cursos online. Tá? Aqui nossa proposta não é oferecer curso, é oferecer acompanhamento e um apoio espiritual. Tá bom? Bom, voltando aqui no nosso tema, tá? Jesus disse isso, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Parece simples isso, né? Será que é? É uma pergunta agora. Será que é fácil fazer um discípulo? O que vocês acham? Eu comentei agora há pouco, talvez nem todos tenham ouvido eu falar. Eu falei que eu vou fazer muitas perguntas hoje e é muito importante que vocês respondam, tá? Vocês não estão respondendo só para mim, você está respondendo para você também. Porque quando você responde, se você colocar a mão na massa e responder, você vai ter que pensar a respeito da pergunta antes de responder. Isso já faz parte da mentoria, de você aprender, de você crescer, tá bom? Então, tente responder as perguntas sempre que eu fizer. E eu quero repetir a pergunta aqui. É fácil fazer um discípulo? O que vocês acham? Vamos ver se alguém arrisca aí uma resposta. A Jana diz que não. Quem mais? Tem uma opinião sobre isso? Não, né? Tem uma curiosidade aqui dessa frase, que nem sempre ela é comentada, mas o verbo ide, aqui para nós, e o verbo fazei, para nós em português, aqui quem entende da língua portuguesa, né, sabe que esse é um verbo no imperativo, é uma ordem, tá? Mas no grego é um pouquinho diferente, tá? O verbo no grego ele tem uma ideia de fazer e continuar fazendo. Tá? É uma ação que se projeta no presente e se estende para o futuro. É como se fosse assim, ó, portanto, indo e fazendo discípulos. Tá? Seria a tradução talvez um pouquinho mais abrangente dentro do português. Porque isso é um processo, tá? Fazer discípulos é um processo. Você tem que ir e você tem que fazer. Mas isso você tem que se condicionar a continuar fazendo. Porque você não faz discípulo de uma vez só. Não é porque eu dei uma aula para vocês que eu formei um discípulo. Não. E aí eu vou começar agora a fazer outras perguntas para vocês, tá? Essa é uma ordem que Jesus deu para você. Sabia? Ele não deu só para mim, não. Ele deu para você também.
Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, rapidinho. Vai ficar esquisito o que eu vou fazer aqui, só porque o Instagram ele tá cortando um pouquinho o slide aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Então, como eu falei, Jesus deu essa ordem para você também. Não foi só para mim, não. Eu estou aqui tentando fazer isso, fazer discípulos, mas Jesus deu essa ordem para você e para todas as outras pessoas que se dizem discípulos de Jesus. Tá? Então, uma pergunta para você agora. Você está indo? Você está nesse processo de fazer discípulos? Já parou para pensar sobre isso? E eu vou dar essa pausa mesmo, esse silêncio, às vezes meio constrangedor, de propósito, tá, gente? É para você pensar. Será que você está indo? Você já parou para pensar? Será que eu estou fazendo discípulo? Eu estou nesse processo? Eu estou nessa missão de fazer discípulos? E eu já vou conectar o que eu estou falando aqui com uma fala que o Alan falou ali atrás, sobre a volta de Jesus. Tá? Essa é a primeira pergunta para você. Na mentoria, você vai ser desafiado. Você vai ser provocado a pensar, a refletir na sua caminhada cristã. E eu vou mostrar por que a gente tem que pensar sobre isso. Tá? Já, já. Vocês vão entender. Eu vou contextualizar isso aqui melhor. Mas eu quero já começar fazendo essas provocações aqui. Então, essa é a primeira pergunta. Você está indo? Está no processo de ir na direção de fazer um discípulo? E aí, a segunda pergunta, então, além de caminhar nesse sentido, você está fazendo isso ativamente? Você está procurando replicar aquilo que Jesus fez para outra pessoa? Porque se você é um discípulo, quer dizer que você aprendeu alguma coisa. Ou está aprendendo. E se você vai fazer um discípulo, você tem que estar ensinando isso para alguém que não sabe. Certo? Então a segunda pergunta é essa, né? A Ivana está falando da Itália, pelo visto, né? Ela está dizendo que na Itália as pessoas não aceitam ouvir falar em Jesus. Vou te dar uma sugestão então, Ivana. Faça pela internet como a gente faz aqui. Existem caminhos, tá? E eu não estou querendo julgar você, de forma alguma. Mas é só para você pensar, ampliar um pouco a tua visão de que existem outras formas, tá? E a gente fez isso aqui pela internet e tem dado certo. Inclusive, você pode se juntar a nós e ser uma mentora, quem sabe? E fazer discípulos aqui na mentoria também, como muitas pessoas fazem, tá? Fica aí como sugestão. Eu vou, eventualmente, mais para frente, a gente fala sobre isso, como é que funciona esse negócio de ser mentor, tá bom? Mas essa é a segunda pergunta. Tá fazendo um discípulo? Para pensar, tá? Aí, a terceira pergunta aqui que fecha o nosso raciocínio, e eu agora vou contextualizar, é: você está fazendo um discípulo de quem? Se você está no processo de fazer um discípulo, de quem será esse discípulo? É um discípulo seu? É um discípulo da sua igreja? Da placa? É o discípulo de uma ideologia, de uma filosofia, de uma doutrina, de um dogma, de uma coisa que todo mundo faz porque faz e não sabe por que faz? Ou você está fazendo um discípulo de Jesus? Essas são perguntas para pensar. Porque assim, irmãos, assim, eu falo por mim, e eu sempre sou muito transparente na minha fala, quem já fez a mentoria aqui sabe, a gente tem uma tendência a perder o foco das coisas com o tempo, a gente entra numa rotina de sempre fazer a mesma coisa, a gente esquece muitas vezes por que a gente faz o que a gente faz. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui agora. Por que você vai na igreja? E essa pergunta está dentro do nosso contexto aqui. Nós vamos na igreja toda semana, né? Algumas pessoas vão mais, outras vão menos, mas talvez você faz tempo que você não se pergunta: por que eu vou na igreja todo final de semana? Para que ir na igreja todo final de semana? E tem gente que não sabe responder essa pergunta. E se você está desse jeito, sem saber responder essa pergunta, talvez seja hora de repensar a sua caminhada cristã. Porque muitas pessoas, muitas, e eu vou mostrar isso agora numa estatística, tá? Muitas pessoas, elas se dizem cristãs. Mas será que são? Essa foto que está aqui na tela agora, esses quadradinhos aqui, é o censo do IBGE, o mais recente que teve. Tá? Talvez vocês tenham ouvido falar do censo que houve, né? Ele começou em 2022, mas aí teve a pandemia, eles tiveram que parar um pouco, né, a pesquisa e terminaram o ano passado a pesquisa. Tá? Em 2025 terminou o censo de 2022. No censo de 2022, esses são os números que o IBGE considerou aqui do ponto de vista de religião. Então a gente tem ali uma grande parte dos quadradinhos ali são os roxinhos, que são os católicos, e uma outra parte representativa ali, bem substancial, são os evangélicos. Então a gente tem ali 150 milhões, mais ou menos, de pessoas que se dizem cristãs. Tá? Se dizem cristãs. De qual vertente cristã? Não importa. Se dizem cristãs. Se dizem seguidores de Jesus. Se são seguidores de Jesus, estão fazendo discípulos de quem? Porque deveriam estar. Eu e você deveríamos estar fazendo discípulos de Jesus. E será que estamos? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Tá? Fiquem à vontade para responder como vocês acharem melhor. O Brasil é esse cenário que vocês estão vendo aqui. Se nós somos discípulos de Jesus, deveríamos fazer o que Jesus fez. Deveríamos ser os imitadores dele. Se 150 milhões de brasileiros fizessem o que Jesus fazia, ou pelo menos o que ele disse para nós fazermos, será que o Brasil estaria como está hoje?
Essa é uma pergunta difícil de responder. Difícil não porque a gente não sabe a resposta. É difícil de responder porque é uma realidade difícil de engolir. O Hélio está dizendo ali uma coisa bem importante. Dizendo que um dos motivos que a coisa está do jeito que está é que a gente dá mais valor, mais importância às coisas transitórias da vida. E é verdade. Não é? Não vamos tampar o sol com a peneira. O Adeinha disse assim, ó, seria outra realidade. Eu concordo. Se 150 milhões, a gente tem 200 milhões de brasileiros, tá? No último censo são 202 milhões de habitantes no Brasil. Nós estamos falando 150 milhões são cristãos. Gente, 150 milhões de pessoas fazendo bem, 150 milhões de pessoas vivendo de forma moral e correta, como Jesus viveu, como os discípulos viveram, esse país seria uma maravilha. Mas a verdade é que não é isso que a gente vê todo dia, né? Então tem algum problema. Vocês concordam comigo que tem algum problema? Se todo mundo estivesse fazendo discípulo de Jesus, vocês concordam que a situação seria diferente? Ou só eu que estou viajando aqui? O que vocês acham? Estou falando alguma besteira, gente? Me ajudem aqui. O carnaval mostrou que não, né? Uma pena. Aí, qual que é a consequência disso, tá? Pra gente pensar. E não sou eu que vou fazer nenhum tipo de afirmação aqui. Agora é o próprio Jesus. Lá no Sermão do Monte, Jesus ensinou uma coisa muito séria. E que eu e você muitas vezes esquecemos. Ele disse assim, ó. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, sem papas na língua, como dizem: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu desconfio que esse monte de gente que está aqui, esse montão falando do Brasil, se a gente fosse pegar o mundo como um todo, cenário também seria bem difícil, né? Mas falando do Brasil, eu diria que desse monte de quadradinhos aqui, olha, tem uma porção deles que talvez esteja encaixando nesse cenário aqui. É sério isso, não é, gente? O que vocês acham? É sério isso que eu tô falando, não é? Eu não tô viajando, né? Não tô inventando nada. Eu tô mostrando aqui dados e Jesus. A fala dele. Não sou eu que tô inventando, não. Vocês estão acompanhando? Vou pedir uma coisa para vocês. Se tá fazendo sentido para vocês, é, e vocês acharem que faz sentido outras pessoas ouvirem essa conversa nossa aqui, que a gente tá só no começo, chama outras pessoas para essa live. Eu acho que tem mais gente que precisava ouvir. Eu acho que tem muito mais gente que precisava ouvir. A igreja brasileira precisava ouvir. E não é porque é o Luciano que está falando. Tá? Podia ser qualquer um de vocês aqui na tela falando. Mas é uma realidade que está na Bíblia. Não estou inventando nada aqui. Então, se tiver alguém que você acha que faz sentido ouvir essa conversa, dá tempo dela começar aqui com a gente. Que a gente vai começar agora. Dias difíceis, né? Vivemos dias difíceis hoje. Vocês concordam comigo? Que os dias são ruins? Como a Bíblia diz, né? Os dias são maus. Os dias são maus. É um tempo de injustiça, é um tempo de violência, são dias, né, de imoralidade, de perversidade. O homem é mau. As pessoas se alegram com o mal. Algumas pessoas comemoram o mal. Algumas pessoas têm prazer em fazer o mal. Não tem nenhum tipo de remorso. São pessoas que são psicopatas sociais, né? Não sentem remorso. Mas que muitas vezes, eu vou voltar aqui, estão nesses quadradinhos aqui, dos que se dizem cristãos. E assim, eu falo isso com tranquilidade, tá? Porque isso aqui é estatística. A probabilidade das pessoas que estão fazendo mal estarem nesse quadradinho aqui é muito grande. Por quê? Porque a grande maioria dos brasileiros estão naqueles quadradinhos. São dias difíceis, meus irmãos. Muito difíceis. E aí eu vou fazer uma pergunta agora e eu vou voltar nela lá no final. Tá? Então preste atenção. Os discípulos de hoje estariam prontos para quê? Para os dias maus. Quais são os dias maus que ainda virão? Por exemplo, a perseguição. Jesus falou que haveria perseguição contra os cristãos, contra aqueles que serão seus seguidores. Será que os discípulos de hoje, os discípulos que a gente está vendo por aí, e aí você pensa se você se inclui nesse grupo ou não. Cada um vai fazer a sua própria análise agora, tá? Sua avaliação pessoal. Estão prontos para isso? Se Jesus voltasse hoje, os discípulos de hoje, esses discípulos, tá? Tá entre aspas aqui, porque cada um vai colocar aí o seu rótulo do que é ser discípulo, tá bom? Os discípulos de hoje estariam prontos para serem arrebatados, para quem crê no arrebatamento, né? Pré-tribulacional, esse é um assunto que a gente pode explorar melhor depois, mas
Os discípulos de hoje estariam prontos para ser arrebatados? Seriam arrebatados? Os discípulos de hoje estão prontos para serem perseguidos e não negarem a sua fé? Se a grande tribulação começar, e é coisa dura, né? Tribulação como nunca houve antes e nunca mais haverá. Foi Jesus que disse, não fui eu. Será que os discípulos de hoje estão prontos para enfrentar? Eu não estou falando de você. Estou falando dos discípulos de hoje. Se você quer se encaixar neles, aí é contigo, tá bom? Mas é uma reflexão para a gente fazer. Aí eu vou fazer outras perguntas aqui que não estão na tela, mas que tem tudo a ver. Os discípulos de hoje sabem por que são cristãos? Porque assim, gente, a gente acabou de ver a estatística ali, os quadradinhos do IBGE. Tem muito cristão, 150 milhões. E só aumenta esse número, né? Assim, pelo menos os evangélicos está aumentando, né? Está aumentando consideravelmente a quantidade de pessoas que dizem que não creem em Deus, também, a gente sabe disso. Mas ainda assim, os evangélicos pelo menos estão crescendo. As igrejas estão cheias. Lotadas algumas, né? Tem igreja que tem milhares de membros. Tem evento para todo lado. Tem congresso para todo lado. Show, olha, muitos. Artista aí tem de monte. Mas essas pessoas que se dizem cristãs e que estão se convertendo ao cristianismo, sabem por que são cristãs? Pessoas têm convicção daquilo que elas creem? Se essas pessoas fossem colocadas diante de uma perseguição e dissesse para ela assim, nega sua fé, a pessoa negaria? A pessoa tem convicção daquilo que ela acredita? Ela sabe no que ela acredita e por que ela acredita no que ela acredita? Será que os cristãos, os discípulos de hoje, sabem defender a sua fé e dizer assim, não, o cristianismo é verdade por causa disso, disso e disso? Não só porque eu fui numa igreja que eu gostei e aí resolvi frequentar. São perguntas duras, né? Eu sei. Mas, assim, cabe a nós fazer a reflexão. E a gente precisa levar as pessoas a pensarem sobre isso. Porque senão, não estamos fazendo discípulos. Porque Jesus sempre foi muito transparente com os discípulos deles. Com os discípulos dele. Vocês concordam que Jesus foi transparente? Jesus escondia alguma coisa dos discípulos dele? Jesus fez promessas que ele depois não cumpriu? Jesus prometeu para os discípulos que eles seriam mortos, perseguidos, martirizados. Jesus nunca escondeu isso deles. Ele disse claramente, quem quiser ser meu discípulo precisa fazer 3 coisas. Que coisas que eram essas? Vamos ver se vocês sabem. Que coisas que Jesus disse que todo discípulo teria que fazer? Vamos ver se alguém se arrisca a responder essa. Ninguém vai arriscar? Não tem problema se errar, tá? Aqui é um processo de aprendizado, tá? Ó, a Yara respondeu ali, ó. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus foi muito transparente. Jesus nunca disse assim, ó, se vocês forem meus seguidores, vocês vão prosperar, vocês vão ser saudáveis, tudo vai dar certo para vocês. Jesus não prometeu isso. Isso não quer dizer que não possa acontecer isso. Pode ser que você prospere, que você seja saudável. Mas pode ser também que você não prospere e que você tenha problemas de saúde. Pode acontecer. Certo? Então essa é a pergunta que está na tela aqui agora. É uma pergunta para você pensar e eu vou voltar nela daqui a pouco. Depois que a gente pensar um pouco mais. E aí agora eu vou contextualizar aqui o cenário, tá? O que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo? É a pergunta. O que está acontecendo? Porque como eu falei, tem muitas igrejas. Eu não sei aí na sua região, tá? Mas aqui tem muita igreja. Onde eu moro. Tem um montão. Tem igreja grande, igreja pequena, mas tem muita igreja. Muita. Não sei como é que é aí na região de vocês. Mas tem lugar que no mesmo bairro tem 4, 5 igrejas. No mesmo bairro. Tem 4, 5 igrejas da mesma ainda. Não são nem igrejas com placas diferentes. É a mesma placa. É um montão de igreja. Tem igrejas cheias, lotadas. Tem igreja que tem 4, 5 cultos no mesmo dia. Para poder comportar a quantidade de pessoas. Tem muita música, muito evento, muito show, congresso. Tem muito, né? Tem. Mas mesmo assim, na minha visão pelo menos, tá? Aí eu posso estar sendo injusto aqui com alguém, e me perdoe se eu estou sendo injusto, tá? Mas mesmo assim, não parece que os discípulos de hoje são como os discípulos de antigamente. E antigamente eu estou falando lá de Jesus, tá? Da época de Jesus. E aí a pergunta para vocês é a seguinte agora, para a gente tentar responder. Se não estamos fazendo discípulos, o que a gente está fazendo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Se não estamos fazendo discípulos, estamos fazendo o quê? Estamos indo na igreja, cantar e ouvir pregação? Será que é isso? Vamos voltar lá no texto que a gente leu lá no início. Jesus deu 2 ordens.
Vamos ver se vocês lembram. Vou dar a opção 1 aqui. Jesus disse: vão todo final de semana na igreja, cantem louvores e ouçam pregações. Ou, opção 2 aqui, vão e pregam o evangelho a toda criatura e façam discípulos de todas as nações. Claro que é a opção 2, né? Agora a pergunta, né? E a gente vem trabalhando isso. A gente vê um montão de gente cristã. Mas o país, o mundo, né, de forma geral, não parece estar muito alinhado com os valores que Jesus deixou para nós. Então tem alguma coisa errada. Porque se fôssemos discípulos de Jesus, faríamos aquilo que ele fez. Porque o texto de Mateus 28, 19 e 20 diz assim: ó, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles tudo que eu ensinei a vocês. Jesus deu essa ordem para os discípulos deles. E os discípulos de Jesus, Pedro, João, Tiago, lá, aquela galerinha lá no início, eles fizeram isso. Tanto que o cristianismo não chegou até nós, né? Mas aí a pergunta agora para nós é essa daqui. A gente já percebeu. E vocês que disseram, não fui eu. Vocês que disseram, não estou fazendo discípulos. Então, se não estamos fazendo discípulos, estamos fazendo o quê? Jesus vai voltar. Seja antes da tribulação, depois da tribulação, mas a coisa está preta. Vocês estão percebendo o mundo aí, né? Eu não preciso ficar falando sobre os acontecimentos recentes aí. Acho que tá todo mundo de olho aí na internet, nas notícias, nas bombas explodindo e coisa tudo que está acontecendo por aí. E todas essas coisas terríveis que a gente vê no mundo, a imoralidade correndo solta, e o mundo virando de cabeça para baixo, o que é certo virando errado, o que é errado virando certo. Gente, não dá mais para brincar. A gente vem falando isso aqui na mentoria desde o primeiro dia. Não dá mais para brincar com ser cristão. Mas nós, por alguma razão, nós esquecemos que temos essa missão. E por alguma razão a gente se sente confortável em não cumprir a missão que Jesus nos deu. E essa é a verdade. Doa a quem doer. E eu, obviamente, me coloco como primeiro aqui. Não sou melhor do que ninguém. Sei as minhas deficiências. Todos nós temos elas. Mas podemos trabalhar. E é por isso que a gente está aqui hoje. E é por isso que a gente faz isso que a gente faz. Para tentar reunir pessoas para fazer aquilo que Jesus disse que era para a gente fazer. E Jesus diz: vão e façam discípulos. E ensine para esses discípulos aquilo que eu ensinei para vocês. Aí a pergunta é: será que você sabe o que Jesus ensinou? É uma pergunta, eu não sei, tá? Se você sabe a resposta. E se você sabe o que Jesus ensinou, por que você não está ensinando para alguém? E aqui não tem a ver necessariamente com o evangelismo, não, tá? Porque talvez você tenha dentro da sua casa alguém que poderia ser um discípulo e que talvez não seja. Talvez você esteja delegando isso para alguém. Eu não sei. Eu não quero falar de ninguém aqui, eu estou só jogando aqui as possibilidades. Aí cada um faz a sua análise, tá? E, por favor, não fiquem tristes por essa minha fala ser dura, tá? Mas é uma fala que tem um propósito. É pra gente pensar. E aí eu vou fazer um alerta aqui, bem grande. Eu vou mostrar agora o que está acontecendo no mundo sem fazer nenhum julgamento, tá? É só uma constatação dos fatos. Tá? Tudo que eu vou mostrar aqui é história, tá bom? A gente tem uma infinidade de informações a respeito do que eu vou falar, tá? Então não estou julgando ninguém, não estou falando que A é melhor do que B ou qualquer coisa assim. A gente está tentando entender o que está acontecendo. E aí a gente está tentando ver se aplica a nós ou não. Se não se aplica a você, maravilha. Segue em frente, glória a Deus. Segue em frente. Mas se isso se aplica a você, então é hora de pensar. E, se possível, né, mudar. Tá? Então, vamos lá. Para quem Jesus inaugurou a igreja? É óbvio que a igreja é de Jesus, a gente não precisa discutir isso, tá? Mas Jesus, ele criou a igreja, essa instituição chamada igreja, por um objetivo. E a resposta está na Bíblia, tá? Não é a minha resposta que vai convencer vocês aqui. Eu já vou dar a resposta. A resposta está lá em Efésios 4. Efésios 4, o texto diz assim: Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com um objetivo. Qual que é o objetivo? Essa é a pergunta. O objetivo de Jesus ter feito isso, ter feito essa distribuição de funções, de dons, de talentos dentro da igreja, é com um objetivo. E o texto responde. O objetivo é preparar os santos para a obra do ministério. Então, se você está indo na igreja e você não está sendo preparado para a obra do ministério, por que você está indo na igreja? Você está indo na igreja para assistir show de música, pregação, coaching? Às vezes até a pregação é boa, tá? Mas de repente você não está aplicando ela na sua vida. Não sei, tá? Eu não estou julgando ninguém, como eu falei, tá? É pra gente pensar. O texto continua dizendo assim, ó: para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aí a pergunta que fica para eu e para você pensar, para nós pensarmos é: estamos avançando nesse sentido? Estamos amadurecendo na nossa fé? Estamos em unidade
estamos alcançando a plenitude de Cristo? Porque é para isso que serve a igreja. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você está indo na igreja e você não está progredindo nesse objetivo, tem algum problema. O problema pode ser você, mas o problema pode ser a igreja também, eu não sei. Aí a gente tem que avaliar. Tá fazendo sentido isso aqui, gente? Não me deixem falar besteira sozinho aqui. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam. Tá? Eu também estou aprendendo. Sou um discípulo, sou um aluno também. Tá? Mas as provocações aqui, as reflexões, é para que a gente possa pensar a respeito. Tá bom? E aí uma das causas do que está acontecendo hoje é isso aqui, ó. Vocês talvez nunca tenham ouvido falar desse nome aqui, ó. O movimento Seeker Sensitive. É um termo em inglês mesmo, tá? Não tem em português. E essa foto que está aí, que talvez esteja um pouco pequena para vocês que estão no Instagram enxergarem, é uma dessas mega igrejas. Talvez vocês já tenham visto essa igreja aí, talvez não. Essa igreja é a igreja Lakewood, de um cara chamado o dono da igreja, porque é a igreja de dono mesmo, tá? Eu vou falar dono porque ele é dono da igreja, tá? O dono dessa igreja é um cara chamado Joel Osteen, que é um pregador, desses pregadores de prosperidade e coisas do tipo. E essa igreja aí é desse tamanho mesmo, é lotada, cabe 50 mil pessoas lá dentro, e enche mesmo, tá? É lotada mesmo. Tem até um McDonald's dentro da igreja, pra vocês terem ideia. É a igrejona mesmo. Eu não sou contra a igreja grande por si só, tá? O problema não é o tamanho da igreja, não. A igreja pode ser grande, não tem problema, tá? Agora, a igreja está fazendo aquilo que a igreja foi feita para fazer, que a gente acabou de ler. Para preparar os santos para a obra do ministério, de forma que todos nós sejamos amadurecendo, chegando à plenitude do conhecimento de Deus. A igreja é grandona, mas está fazendo isso? Tá, então beleza. Agora, a grande chance é que não. Por quê? Porque é muito difícil fazer isso com um público desse tamanho. Vocês concordam comigo? Léo, ninguém tá falando mal de ninguém aqui, tá? A gente tá lendo um cenário. Só isso. Tá bom? Estamos lendo um cenário. Precisamos entender onde estão as nossas deficiências como corpo de Cristo para podermos melhorar. Certo? Se eu achar que tá tudo bem e o cenário me mostra que não está tudo bem, aí eu tô sendo imaturo. E não é o nosso objetivo ser imaturo. Certo? Nós temos que crescer. E para crescer, a gente precisa corrigir as deficiências. É o que a gente está tentando fazer aqui. Bom, o movimento Seeker Sensitive, ele começou na década de 80, lá em Chicago, lá nos Estados Unidos. Tá? Eu vou explicar isso aqui só para vocês entenderem e eu já vou mostrar por que eu estou falando disso aqui. Tá? Mais uma vez, não sou contra as igrejas grandes. Tá bom? É só para mostrar para vocês de onde que veio essa ideia de ter igrejas muito grandes. Tá bom? Então, a origem é de uma igreja chamada Willow Creek. Tá? Essa igreja existe até hoje. Começou lá na década de 70 e 80. E também tem uma outra igreja chamada Saddleback Church. Também é uma dessas igrejas bem grandes lá nos Estados Unidos. Tá? Então, essas duas igrejas começaram a promover esse movimento. E qual que é a ideia desse movimento? A ideia do movimento é buscar atender as necessidades daqueles que estão vindo de fora da igreja. Porque eles começaram a perceber que as igrejas estavam ficando mais vazias. E eles foram entender o que está acontecendo. Né? Aí as pessoas disseram, não, é porque os cultos são chatos. Porque o sermão é longo. Porque existe hipocrisia. Ou, isso aqui é irrelevante para mim. Não consigo aplicar na minha vida. Então eles pensaram assim, bom, então já que isso está acontecendo, vamos mudar. E até aí, nenhum problema. Tá? Vamos pensar em melhorar. Eu acho que faz parte. Tá? Faz parte. Só que qual que foi o problema? E o que está ocasionando essa situação de hoje é que o movimento do seeker em inglês é o buscador, aquele que busca. Tá? E o sensitive é você ser sensível ao que busca. Tá? A tradução seria mais ou menos essa. Tá bom? Então a igreja sensível ao que busca, ela procura atender os anseios de quem está vindo procurar a igreja, mas não porque ele quer que essa pessoa necessariamente mude. Ele quer que essa pessoa se sinta bem lá dentro. Tá? E aí o que acontece é que eles tentam tornar o evangelho palatável. E aí remove barreira cultural, tradicional. A ideia do que muitas vezes a gente vê de pessoas que acham que não precisam mudar a partir do evangelho. Que o evangelho tem que se adaptar a ela, não ela se adaptar ao evangelho. Tá? Então, esse movimento ele teve esse efeito colateral, eu diria. Tá? A ideia era boa, como eu falei. Tá? Eles estavam percebendo que as igrejas estavam tendo menos frequência. Então, vamos ver o que está acontecendo. Eu acho que é uma ideia boa. Só que o efeito colateral é que eles transformaram a igreja num lugar onde a pessoa vai para se sentir confortável. Tá? E a gente já falou há algum tempo atrás que Jesus não fez esse tipo de proposta. Venha, me siga e fique confortável. Não foi isso que Jesus propôs. Jesus propôs uma caminhada de abnegação, onde você precisaria entender que a missão é uma missão dura. De fato é. Negar a si mesmo é difícil, gente. Não é fácil. Tá? E aí, assim, quais são os princípios que foram estabelecidos, então, a partir dessa lógica? Tá? E isso a gente vê até hoje. E vocês talvez concordem comigo. É uma busca pelo conforto e pela similaridade. Ou seja, as pessoas precisam se sentir confortáveis dentro da igreja e o ambiente da igreja, para ela, precisa ser familiar. Ela vem do jeito que ela está, ela entra na igreja
E ela se sente que ali ela está confortável daquele jeito, ela não precisa mudar nada. Vem do jeito que está e fica, porque assim tá bom. A gente gosta de coisas como elas são lá fora. Não necessariamente que você precise mudar. Não precisa mudar. Você se sinta confortável aqui. A ideia de pastores profissionais, mais uma vez aqui, eu não sou contra isso, tá? Eu acho que inclusive é uma coisa boa, que os pastores sejam bem remunerados, que eles ganhem o suficiente para manter as suas casas, para que eles possam se dedicar integralmente ao ministério, mas um ministério que seja um ministério coerente com a Bíblia. Tá? Essa é a minha única ressalva aqui. Nenhum problema com o pastor ser profissional no sentido da profissão dele ser pastor. Tá? Não sou contra isso. Pelo contrário. Mas o que a gente vê é que em algumas igrejas, o critério de seleção para o cara ser pastor não é necessariamente se ele conhece bem a Bíblia, se ele consegue fazer um bom aconselhamento, é mais se ele consegue atrair o público e manter o público na igreja. Esse é um critério que acaba acontecendo em muitas igrejas por aí. A ideia de não ter pressão e nem responsabilidade, você não precisa servir se você não quiser. Fica a teu critério. Se você quiser ter alguma coisa para fazer aqui na igreja, você pode fazer. Mas se você não quiser, não precisa. Você não precisa frequentar a escola bíblica, você não precisa participar de estudo bíblico, você não precisa assumir nenhum tipo de responsabilidade, ensinar outras pessoas, você não precisa fazer outros discípulos. A ideia de pressão na igreja é visto como uma coisa ruim nessa lógica, tá? A ideia é que a pessoa saia leve da igreja, então ela não pode sair pesada da igreja, naquele sentido de eu ouvi um sermão que me confrontou e eu saí da igreja pensando na minha vida. Não, isso não pode. Porque qual que é a ideia por trás dessa lógica? De que a pessoa já tem muitos problemas fora da igreja, na vida dela. Ela chega na igreja e ganha mais um problema? Então não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre coisas boas na igreja. Tá? Essa é a lógica que está por trás desse movimento. Um foco, né, muito grande na experiência que a pessoa tem e não necessariamente no ensino, naquilo que é bíblico. Isso é muito comum. E essa é uma frase aqui que eu achei muito interessante, mas é que é uma frase de um livro, inclusive. Tá? O livro que ensina como fazer uma igreja assim, com esse movimento. Tá? O livro diz assim: faça o visitante se sentir que não está em uma igreja. Ele vem para a igreja, mas ele não precisa sentir que ele está numa igreja. O que para mim é incoerente. Tá? E aí fica uma crítica aqui. Eu acho que a pessoa, quando entra na igreja, ele tem que sentir que está numa igreja. É um ambiente diferente. E a verdade, irmãos, é que eu, mais uma vez, como eu falei agora há pouco, eu não estou falando de igreja nenhuma aqui. Cada um faz a sua análise aí. Tá? Você conhece igrejas por aí. Você conhece a sua, se você frequenta uma, né? E talvez você conheça outras, por já ter visitado, por já ter sido membro de outras igrejas. E aí agora você analisa. A tua igreja parece com isso aqui? Se a tua igreja parece com isso aqui, a tua igreja adotou o modelo Seeker Sensitive. Que é um modelo que dá muito certo, por sinal. Mas dá muito certo para quê? Para encher a igreja de pessoas que não necessariamente estão fazendo discípulos. São pessoas que estão indo na igreja visitar a igreja. E são visitantes semanais, digamos assim. Toda semana ele vem, mas ele é sempre visitante. E aí tá tudo certo, porque ele tem que se sentir confortável, não pode ter pressão, responsabilidade, ele tem que sair leve, o foco é na experiência, e ele tem que se sentir como se ele não estivesse na igreja. Foi em mais um evento social. Essa é a verdade. Só que isso, na prática, dentro daquilo que Jesus ensinou, não funciona. E aqui, óbvio, que né, tem igrejas que vão ter essas características aqui. Pode até ter alguma igreja dessas que funciona, tá? Mas, no geral, a gente vê que isso é problemático, porque você não faz com que as pessoas entendam qual que é a missão da igreja. Tô falando alguma besteira aqui, gente? Me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, tá? Aqui nesse momento a gente está analisando o que é esse movimento, tá bom? Eu tô fazendo as minhas críticas pessoais aqui, tá? Mas pode ser que a sua igreja seja assim e funcione. Mas o normal, né? O comum é a gente ver igrejas que têm esse tipo de postura, serem igrejas cheias, igrejas grandes, mas igrejas que não fazem discípulos. Elas têm muitos membros. Jesus nunca disse assim, ó, vão e façam evangélicos. Vão e façam católicos. Vão e façam membros. Não. Jesus disse, vão e façam discípulos. E esse modelo aqui, ele não é um modelo adequado para fazer discípulos. Por quê? Porque discípulo faz o que o mestre fazia. Ensina o que o mestre ensina. E não necessariamente é isso que acontece quando esta é a prioridade. Quando você quer que a pessoa entre na igreja e saia dela sem que ele perceba que esteve numa igreja. A pessoa que vive assim, ela acaba não sendo transformada pelo evangelho. Se é que ela ouve o evangelho na igreja. E isso é uma das causas, na minha visão hoje, e essa é a minha grande reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Essa, para mim, é uma das causas hoje que a gente tem tantas pessoas que são cristãs, se dizem cristãs, e as coisas não mudam no nosso país. Porque se a gente tivesse 150 milhões de discípulos de Cristo no país, esse país seria diferente. A sua cidade seria diferente. O seu bairro seria diferente. A sua casa, de repente, não sei. Talvez fosse diferente. Eu não sei. Aí, óbvio, cada um faz a sua análise. Mas tudo que eu estou falando aqui é para provocar uma reflexão. Não é para você sair chutando
Ninguém para você sair falando mal da sua igreja ou qualquer coisinha. É para você pensar. Tá? É para pensar. Tendo como contexto aquilo que Jesus falou. E aí, só para uma comparação, tá? Qual que era a lógica lá da igreja primitiva? Que é a igreja que Jesus inaugurou. Lá era um pouquinho diferente. Os apóstolos se reuniam para orar e buscar a vontade de Deus. Isso só. Não tinha que sair confortável, não tinha que sentir que não foi para o tempo de oração. Pelo contrário, eles tinham que sair transformados, cheios do poder de Deus. Para que pudessem, então, a partir disso, fazer a vontade de Deus. E a gente vê isso muito claramente no livro de Atos. Qual que era a motivação deles? Não era entender por que as pessoas vão ou não vão na igreja. A motivação deles era cumprir a missão que Jesus deu. Jesus falou, vão lá e façam discípulos. E foram lá e fizeram discípulos. Mesmo que houvesse consequências. E houve consequências. Muitas. Os discípulos, todos eles foram martirizados. Todos eles morreram mortes terríveis. Com exceção de João. Né? Tentaram matar ele, mas não conseguiram. Mas os demais, os relatos históricos mostram que todos foram perseguidos e mostram de formas bem, bem difíceis. Né? Mas mesmo assim, eles seguiram em frente na missão. E a conclusão, né? Se for pensar numa conclusão para a igreja primitiva, né? A igreja deve ser sensível não aos desejos de quem entra na igreja, mas aos desejos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que conduz a igreja. E, obviamente, né, pregando o evangelho da cruz. Essa é a diferença de uma igreja que faz discípulos. E, mais uma vez, né, a ideia aqui da mentoria cristã, do nosso projeto, é ajudar você a fazer discípulos. A gente quer fazer discípulos e ajudar as pessoas a fazerem. Eu sempre acredito, e quero acreditar que isso ainda vai acontecer nas próximas turmas, que eventualmente um de vocês que está aqui vai ser tocado pela mensagem, o Espírito Santo vai falar com você, isso vai transformar a sua vida e você vai fazer milhões de discípulos. Eu não preciso nem saber disso, tá? Não quero a glória para mim, não. Se eu fizer alguma coisa aqui seguindo a direção do Espírito Santo e isso der muito certo, a honra e a glória é toda dele. Eu sou só um instrumento aqui. Mas muitas vezes a gente precisa provocar essas discussões, esses debates, essas reflexões que são duras, são difíceis, para a gente mudar. E olha só, exemplos bíblicos. Agora vamos ler a Bíblia aqui, tá? Vou parar de falar um pouco e vamos ler. Diferentemente da frase que a gente leu ali, né? Que muitas igrejas hoje estão preocupadas em fazer a pessoa se sentir confortável. Na igreja primitiva não era assim, não. Quando o Espírito Santo veio, lá em Atos 2, e os fariseus falaram que os discípulos estavam embriagados e tudo mais, Pedro falou, não é nada disso. Aí ele explicou o que era e ele disse isso aqui. Olha só o texto de Atos 2, 22 ao 24. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como bem sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram pregando-o na cruz. Olha que mensagem gostosa. Imagina você entrar na igreja e o cara apontar o dedo. Você crucificou Jesus. Você é um homem transgressor da lei, perverso, mal. Não era muito seeker sensitivo isso aqui não, gente. Era verdade. No entanto, Deus ressuscitou dos mortos, rompendo laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aí a gente pensa assim, caramba, com uma mensagem dessa aqui o cara foi embora, com certeza, né? O cara não vai se converter, né? Não vai aceitar a mensagem, né? Ele vai virar as costas e vai embora, né? Mas olha só a sequência do texto aqui, um pouquinho mais na frente, ó, Atos 2 ainda, tá? Verso 37 e 38. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? A mensagem foi o inverso do que a gente esperava, né? Eu esperaria, né, com uma mensagem dura dessa, que o cara fosse embora. Mas na verdade eles ficaram interessados em saber, e agora? Fizemos besteira mesmo. O que a gente faz agora? Aí, talvez, né, no pensamento mais moderno, a pessoa diria assim, não, então agora eu vou aproveitar agora que ele está aberto e vou trazer uma mensagem de conforto, de esperança, uma mensagem de encorajamento. Foi isso que Pedro fez? Não, Pedro foi lá e deu mais um. Ele falou assim, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E aí, depois, vocês recebem o dom do Espírito Santo. E qual foi o resultado dessa pregação aqui? Vocês lembram? O que aconteceu? Com essa mensagem super amigável de Pedro. Essa foi a primeira, né? Ali foram 3.000 pessoas que se converteram. Com essa mensagem. Verdadeira. Dura? Sim. Muito dura. Confrontadora, como vocês estão dizendo aí? Sim. Mas verdadeira. Porque Jesus ensinou uma coisa que a gente não pode esquecer. Eu vou parafrasear errado aqui, tá? De propósito. Jesus disse assim, e a motivação os libertará. E conhecerão a motivação, e a motivação os libertará. Foi isso? Não foi, né? Vocês conhecerão a verdade, e a verdade
vai libertar vocês. E aqui, nesse texto que a gente leu, o que eles conheceram? A verdade. Continuando aqui, ó. Um pouquinho depois, em Atos 4. Um pouquinho depois desse evento, desse episódio, mais um. Teve lá a cura do paralítico da Porta Formosa. Os fariseus ficaram incomodados de novo, chamaram Pedro e João. Que negócio é esse aí de vocês curarem aí? O que está acontecendo? E aí Pedro diz assim, né? Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Na cara, vocês crucificaram ele. De novo. Mas quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. E que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Verdade. É dura, a verdade é dura. Mas é a verdade. E tá faltando, assim, de repente tá faltando pregar a verdade por aí. Para ver se tem mais discípulos sendo formados. Aí, mais uma vez, a gente pode pensar assim, meu Deus, né? Pedro jogou na cara deles de novo, né? Deve ter dado ruim isso, né? Vamos ver o resultado. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores, em vez de obedecer a ele, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E aí, qual foi o resultado dessa mensagem? 5.000. Então, precisa amaciar a mensagem? Precisa adocicar o evangelho? Não precisa. Precisa contar a verdade para as pessoas. E é assim que faz discípulo. Como eu falei lá atrás, Jesus nunca mudou a mensagem dele porque as pessoas estavam deixando de segui-lo. Eu vou dar só um exemplo, talvez você se lembre. Jesus teve um sermões dele, que ele falou assim, ó: eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse vai herdar a vida eterna. Aí alguns disseram assim, duro é esse discurso, dura é essa palavra. E muitos dos seus discípulos, leia um texto depois lá, e muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo. Jesus ficou triste e falou assim, não, peraí. Vocês entenderam errado. Deixa eu explicar aqui, tem outras coisas mais legais aqui para falar. Vamos falar de cura, de libertação? Foi isso que Jesus fez? Não foi, né, gente? Jesus depois perguntou para os discípulos que ficaram, e vocês? Vocês não vão embora também? Aí Pedro deu uma resposta que é um dos textos mais lindos da Bíblia para mim. Pedro disse assim, Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Gente, isso é lindo. É duro ouvir? É duro, muito duro ouvir Jesus falando isso. Mas ao mesmo tempo é lindo eles perceberem que não tinha outro caminho, não tinha outra verdade a não ser essa. E agora, né? A gente sempre termina com essa pergunta, né? E agora? O que a gente faz com tudo isso que a gente ouviu? Eu espero que de alguma forma tenha feito vocês pensar, pelo menos, tá? A minha resposta para vocês é: façam como Jesus faria, porque foi isso que ele ensinou. Sigam os passos de Jesus. Paulo vai dizer depois, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É fácil? Né? Não. Ser discípulo é difícil. Tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e aí seguir. Não é fácil. Mas é o que nos cabe. É o que sobrou. Eu fico pensando, né? Será que Jesus construiria mega churches? Igrejas gigantes? Não sei. Jesus mudaria a mensagem para que as pessoas se sentissem confortáveis e enfim, saíssem da igreja leve? Não me parece que é isso que ele faria. Jesus deixaria de pregar a verdade para pregar o que as pessoas querem ouvir? Para que a audiência dele continuasse cheia, grande? Acho que não. Aí eu vou voltar na pergunta que eu fiz para a gente encerrar. Os dias são difíceis. São. Vai ficar mais difícil, na minha visão. E eu não falo isso com pessimismo, não. Eu falo isso com base na Bíblia. A Bíblia diz que os dias seriam difíceis, iriam de mal a pior. E aí? Tá pronto? Se Jesus voltar amanhã, ou se voltar hoje ainda, você tá pronto? E se Jesus voltar só depois da grande tribulação? Vamos pensar no cenário pós-tribulacionista aí. Você está pronto para passar pela tribulação? E se for perseguido? Se você fosse perseguido, você estaria pronto para não negar a sua fé? São perguntas. E aí agora um convite. Eu fiz lá atrás e eu faço ele de novo para vocês que estão aqui agora. Se foi difícil responder essas perguntas, o que eu posso oferecer para vocês é essa caminhada de 3 semanas agora, inicialmente, e depois mais 12 semanas, mais 4 meses, 3 meses aí. Vai somar aí quase 4 meses, né? De caminhada em conjunto aqui. Para oferecer para vocês aquilo que fez diferença para nós. Eu um dia passei por esse processo de mentoria. E agora oferecemos isso para vocês. Todos os mentores que participam da mentoria, um dia estiveram no lugar de vocês aí, ouvindo palavras duras. Tá?
mas que fizeram crescer, fizeram eles amadurecerem. Estamos longe, muito longe da plenitude do conhecimento de Deus, mas estamos avançando. Como Paulo falou, deixando para trás as coisas que já ficaram. Não quer dizer que eu não vou lembrar do que eu fiz, do que eu já passei. Eu vou continuar lembrando, mas eu deixo lá atrás. Eu foco no alvo. Prossigo para frente. Pro alvo, que é o alvo que todos nós deveríamos buscar. E se vocês quiserem caminhar conosco, vai ser um prazer ter vocês com a gente aqui. Tá? Como eu falei lá atrás, temos mais 2 semanas ainda de reuniões aqui pelo Instagram, pelo YouTube. E depois a gente fecha o grupo para fazer as reuniões de mentoria. Amém, meus irmãos. Eu de coração, eu sei que é dura a mensagem, e talvez alguns que já passaram pela mentoria estejam pensando assim, nossa, o Luciano começou batendo pesado. Mas eu fui obediente ao comando celestial, como diria Paulo, né? Não fui desobediente, eu entreguei aquilo que o Espírito Santo me deu. Eu pensei muito em o que eu poderia fazer, né? O que eu poderia trazer? E assim, veio muito nítido para mim, você precisa falar sobre os tempos atuais. E os tempos atuais são esses. Pelo menos é uma parte do que a gente está enxergando. Posso estar enxergando errado, não quero ser injusto com ninguém, eu sei que tem gente fazendo um bom trabalho, apesar de ter certas características ali que a gente entende que não são boas, mas olhando para o cenário que a gente faz muita mentoria já há muito tempo, a gente vê pessoas que, seja qual for a igreja, tá? Pode ser igreja, inclusive, que é totalmente tradicional ainda, mas tem pessoas dentro de igrejas tradicionais também, estão perdidas ali dentro, não estão conseguindo progredir, e a gente quer ajudar. É isso, meus irmãos. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu fico aqui à disposição de vocês. Isso mesmo, Rony. É isso aí. Que bom que vocês estão reagindo positivamente, porque eu sempre fico preocupado, porque o pessoal que está aqui há mais tempo me conhece. Eu não, eu não gosto de ser o chato, mas alguém tem que fazer, né, esse papel. Line, a próxima reunião é segunda-feira que vem. É uma reunião por semana às segundas-feiras. São 3 segundas-feiras e depois aos sábados a gente vai ter reunião, tá? Eu vou voltar lá no primeiro slide só para nos primeiros aqui, rapidinho, só para mostrar o cronograma de novo, tá? Cadê? Ó, isso aqui, ó. Então a gente vai ter 3 reuniões aos sábados, tá? Desculpa, às segundas-feiras. 3 reuniões às segundas-feiras. Essa foi a primeira. Não precisa se inscrever. Depois das 3 reuniões, no dia 21, aí reuniões aos sábados às 7 da manhã. Que essas reuniões aos sábados são diferentes, tá bom? Tem essa aula aqui também, mas depois tem um tempo de conversa. A gente vai abrir os áudios de todo mundo vai poder falar e tudo mais, tá? Pri, muito bom ter você aqui, tá? Fiquei muito feliz de ter a sua participação aqui. Espero ter, de alguma forma, abençoado sua vida aí com a mensagem de hoje. Pelo menos feito pensar um pouco. Mais alguma coisa, gente? Não? Não, nada é pago. É tudo de graça, tá? 100% gratuito. Tá na tela ali, ó. Tudo de graça, tá bom? Nós somos diferentões aqui. Nós não cobramos nada de ninguém em nenhum momento. É isso então, gente? Passou um pouquinho da hora, mas espero que tenha sido válido, tá? Eu fico à disposição de vocês. O Instagram tá aqui. Pode mandar direct, eu respondo. Eu vou colocar nos stories aqui a lista de presença, tá? Eu falei que quem responder a lista de presença vai ter prioridade nas vagas, tá? Então eu vou fechar a live aqui, vou abrir um stories, vou colocar um link lá, tá? No link vai ter a lista de presença. Você só vai preencher teu e-mail e teu nome, tá bom? Eu preciso dessas informações para depois saber que você participou na hora que você se inscrever, para te dar uma prioridade na vaga, tá bom? Valério, a live vai ficar salva sim, tá? Mas eu vou publicar ela só amanhã, tá? Porque agora tá tarde, eu vou ter que editar o vídeo primeiro. Então eu vou provavelmente publicar amanhã, tá bom? Um vídeo ficou longo, né? Ficou mais de 1 hora de vídeo aqui, então vai demorar um pouquinho. Mas vai ficar salvo assim, tá bom? Então tá bom, gente. Eu vou colocar então nos stories aqui. Fiquem mais um pouquinho no Instagram, tá? Espera só um minutinho. Eu vou fechar a live aqui, já vou subir o stories. Vocês vão clicar lá no link e vão preencher a lista de chamados. E eu vou tirar o stories do ar logo em seguida, tá? Eu vou deixar ali uns 20 minutos aí os stories no ar pra dar tempo de vocês entrarem e preencher. Mas é muito simples. Entra lá, põe teu nome, teu e-mail e acabou. Tá bom? E aí depois eu vou tirar os stories lá, porque senão fica a gente preenchendo a lista de presença sem ter participado. E aí não é justo com vocês que estão aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma excelente semana pra vocês. Estou à disposição de todos. Deus abençoe. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.